Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos que nós estamos fazendo, nas orientações do Espírito Irmão José, com a psicografia de Carlos Bacelli. Estou aqui com o livro de Ânimo Firme na mão e nós vamos trabalhar o capítulo 24, Compaixão e Sabedoria. Ok? Primeiro é importante a gente entender o que é compaixão. Se nós nos atentarmos para a compaixão, a gente vai ver que o significado tem a ver com misericórdia, com caridade, com acolhimento, com a percepção que você tem em relação ao outro. E aí, isso nos remete a uma fala de Jesus, quando em Mateus, lá no capítulo 12, no versículo 7, ele coloca, todos conhecem essa frase que é misericórdia quero e não sacrifício. Mas ele não fala só isso no versículo. A gente sempre entende esta colocação, misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o que ele está dizendo? Que ele quer a compaixão e não o sacrifício das pessoas ou de si mesmo. Ele gostaria que a gente também fosse misericordioso, não só com o outro, mas conosco, sem a gente se sacrificar e sem a gente sacrificar o outro. Só que Jesus fala mais. A gente tem esta parte na cabeça, misericórdia quero e não sacrifício. E Jesus coloca mais. Ele coloca para nós que se nós conhecêssemos a profundidade desta colocação, não condenaríamos inocentes. Isso é muito profundo. Se nós conhecêssemos a profundidade desta colocação, não condenaríamos inocentes. Eu estou falando dentro daquilo que eu entendo, mas vocês estão acompanhando aqui a forma que está em Mateus, no capítulo 12, no versículo 7. Então, o capítulo 24, que fala de compaixão e sabedoria, vocês vão ver que o irmão José, ele vai trazendo essa colocação de forma ainda mais aveludada, no sentido de nós percebermos o que Jesus está tentando passar para a gente. Porque ainda assim é difícil compreendermos a profundidade. Tá claro? E aí um outro detalhe, quando ele fala aqui compaixão e sabedoria, então, imaginem vocês, vou pegar um outro detalhe, porque o próprio texto, que se chama Compaixão e Sabedoria, a gente está vendo a profundidade da colocação de Jesus dentro da palavra compaixão, associando com a palavra misericórdia. Mas na parte da sabedoria, Tiago, ele coloca para nós que se você deseja sabedoria, peça a Deus e generosamente Ele vai te atender. Tiago coloca na sua primeira carta, no versículo 5. Então veja, se ele coloca para nós, se a gente deseja sabedoria, generosamente pede a Deus, imagine vocês a gente dar conta de associar compaixão e sabedoria. Mais que isso, nós vamos ver na introdução, aliás, na posse do presidente Biden nos Estados Unidos, no início, na introdução da posse, ele convida o padre sacerdote jesuíta Léo O'Donovan para fazer a missa de posse. Nessa missa de posse, o Léo O'Donovan, que é esse sacerdote, ex-reitor da Universidade de Georgetown, já conhecido da família Biden há muitos anos, imaginem vocês, ele começa com este versículo de Tiago, falando da sabedoria, mas pedindo, se há o desejo da criatura, porque é assim que Tiago coloca, se você deseja sabedoria, peça a Deus e Ele generosamente te atenderá. Então, imagina se nós dermos conta de associar compaixão e sabedoria nas nossas relações como um todo. E aí, já remetendo de novo ao que nós estávamos colocando da compaixão, na relação com o outro e na relação conosco. Olha como que o irmão José traz para a gente. O pessimista, ele vai fazendo aqui
colocações sobre diversos desvalores que muitos de nós, muitos, milhões de nós carregamos e muitos milhões de nós não temos. Muitos desvalores a gente carrega, não significa necessariamente que a gente tem todos. E aí a gente, no movimento de autoavaliação, é que vai ver se a gente se encaixa ou não. Então veja, ele coloca assim, o texto é compaixão e sabedoria. O pessimista é um doente crônico. O pessimista é um doente crônico. Por que que é um doente crônico? A palavra de crônico, cronicidade, significa constância. Ele é um doente crônico, ele é um doente constante, o pessimista. Porque ele te fala o tempo todo de tudo que é negativo. Ele não apresenta norte positivo, ele não apresenta. Então, o foco dele, o que o patologiza, é porque o pensamento negativo adoece a criatura, conforme coloca para nós Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, intitulado Comunhão Mental. Ele vai falar do pensamento positivo e o negativo. E o negativo, ele patologiza a criatura, ele agride a criatura adoece o seu estado fisiológico, o seu estado emocional, o seu quadro mental em função de pensamentos negativos. Imaginem você uma pessoa pessimista. Vocês vão lembrar, um exemplo que a gente sempre lembra também, quando a gente fala de pessimismo, a gente lembra da Hannah Arendt. Lembra da Hannah Arendt? Que ela reclamava, ó vida, ó céus, ó azar. Que ela estava na ilha, ela estava na ilha na concepção social, na concepção natural. Um dos grandes inimigos da hiena é o leão, olhando a natureza. Basta a gente ver os vídeos da África, tá claro? Um dos grandes inimigos. Um leão não pode ver uma hiena. Aí ele enlouquece, ele parte para cima dela. A hiena, se ela sabe que tem, ela vira um tiro para sair correndo do leão. Mas no desenho, o leão é o grande amigo da hiena. Então você imagina, o leão otimista, eles estão numa ilha, ele está mostrando, olha, eles estão numa ilha, eles estão no barco, ele vê uma ilha lá na frente, a hora que ele fala para a hiena já começa a falar, ó vida, ó céus, ó azar, aposto que aquela ilha não tem nada que nos receba, aposto que lá vão ter canibais. Você imagina só o pensamento negativo. Ó azar, ó vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Oh, ela deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. O pessimista é um doente crônico. O pessimista é quase uma Hannah Arendt. Agora, todo mundo precisa de um pessimista? Um só, gente, é muito legal, né? Um grupo que tem um pessimista, numa empresa ter um pessimista, uma família ter um pessimista, um grupo social ter um pessimista, um grupo de amigos. Ainda que ele esteja adoecido com o seu pessimismo, não é interessante que a gente dê margem para o adoecimento total do grupo, mas que a gente valorize o que ele tem a dizer. Por quê? Por ele ser muito pessimista, de repente ele está colocando alguma coisa que você não pensou no seu excesso de otimismo. Agora, se ele está se adoecendo, quem sabe nós temos alguma coisa para estar apresentando para ele, a título de uma palavra amiga, de um ombro acolhedor, de uma orientação frutífera, porque ele está no movimento de adoecimento. E aí o irmão José continua, o incrédulo é um espírito cético e enfermo. Aqui, quem também não tem fé é doente. Quem não tem fé é doente. Porque você vendo isso tudo que está à nossa disposição, absolutamente tudo, a gente falar que Deus não existe? Não, mas quem formou isso tudo foi uma conjunção dos astros.
é difícil a gente mentalizar. Aliás, à medida que a gente vai aprofundando, que vai entendendo, que vai lendo, que vai dissecando, é difícil até ter esse diálogo. Eu costumo colocar para a gente não ficar conversando com... não é conversando não, conversar podemos. Não ficar tentando convencer o incrédulo. Não tentar convencer o incrédulo. Olha, ele não acredita, o tempo vai responder. Deixe o tempo responder. Por que o tempo é que vai responder? Se ele está vendo isso tudo, você vai ficar dizendo e provando que isso existe porque existe? Gente, não faz sentido. Aqui, me lembra a colocação do filósofo Sêneca, que a gente já citou, que nasceu em Córdoba, na Espanha, né, que é considerado um filósofo romano, que depois foi para a Itália, quando criança. E ele coloca contra o mal 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo. Mas não é isso que a espiritualidade faz conosco? Eles estão usando Sêneca no dia a dia, quando a gente não dá valor à credibilidade da divindade em relação a nós, porque a divindade acredita na gente. Quando a gente não valoriza o crédito da espiritualidade, o crédito de Deus, eles esperam. Porque, olha, contra o mal 3 atitudes, paciência, silêncio e o tempo, o mal está dentro de nós, eles esperam. Ah, mas como é que a gente vai provar se a gente tem fé? A gente não precisa provar, a gente precisa de trabalhar. Não é o que o Tiago ensina para nós? No capítulo 2, no versículo 17 e 18, vocês vão ver que eu vou estar citando referência, que eu achei esse texto extremamente rico. O que ele fala no versículo 17 do capítulo 2? Que a fé sem obras é morta. Porque não é só uma crença verbalizada, não é isso não. A crença, ela precisa de estar concretizada em cima de um alicerce. Qual é o alicerce? O trabalho. A fé sem obras, ela é morta. No versículo 18 ele continua: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Enfim, voltando ainda ao texto, compaixão e sabedoria. O desanimado é alguém que perdeu a confiança em si mesmo. O desanimado é alguém que perdeu a confiança em si mesmo. Desanimado. Porque, veja, um desânimo que aparece numa situação ou outra, isso acontece, todo mundo vivencia, todo mundo já vivenciou. A gente ainda vivenciará, normalíssimo isso, gente. Mas nós não podemos fazer com que o desânimo seja uma rotina. Não podemos. A palavra desanimar, ela vem de uma outra palavra que é animar. Quem está desanimado está sem animação. A palavra animar vem de uma outra palavra do latim que é ânima. Ânima vem de uma outra palavra que, aliás, ânima dá origem a uma outra palavra que é alma. Imaginem vocês, ânima, que vai dar origem à palavra alma, que dá origem à palavra animar ou animação, que vai dar origem ao desanimar. Se eu coloco para vocês aqui o desanimado, olha como que a espiritualidade coloca para a gente. O desanimado é alguém que perdeu a confiança em si mesmo. Imaginem, olhando por aqui, se o desanimado perdeu a confiança em si mesmo, o que ele está perdendo, gente? Ele está perdendo a alma. Está perdendo a alma. Está perdendo vitalidade. Perder a confiança em si mesmo é não conhecer as próprias potencialidades, não conhecer. Ele não tem acesso ao seu bem-estar. Por que eu falo de ter acesso ao seu bem-estar? Porque é claro que dentro de mim eu tenho valores, mas eu tenho muitos desvalores. Eu tenho muitos desvalores, como todos nós temos muitos desvalores, mas nós temos valores. Atentem-se
para o capítulo 18 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, intitulado Fé nas Vitórias. O que a irmã Dufour coloca para a gente? Avalia o que você já tem de valor. Avalia, porque tem coisas que eu já tenho. Se tem coisas que a gente já tem, isso é autoconhecimento. Quem fala isso para nós? Jesus, em João, no capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade, conheça a origem do seu ânima, conheça a tua alma, tenha acesso ao seu estado íntimo. Nós estamos falando dessa verdade e não dessa verdade. Essa me liberta, essa me liberta. Por quê? Eu tenho outro olhar para essa verdade. Eu tenho outro olhar para a verdade galáctica, a verdade universal. Eu tenho outro olhar para a divindade quando eu me conheço. Se eu não me conhecer, eu mal concebo a divindade atuando dentro de mim. Se eu não me conhecer. Por isso é que o irmão José coloca para nós que o desanimado é alguém que perdeu a confiança em si mesmo. Ele já não quer se conhecer. O revoltado mostra o coração transbordando fel. Fel é amargo. O revoltado mostra o coração transbordando fel. Se o fel é amargo, imagina um coração transbordando fel. Quem que é o revoltado? O revoltado é um indivíduo rebelde. O revoltado é um indivíduo rebelde. Se o revoltado, ele mostra o coração transbordando fel, o revoltado está buscando o quê? O mal. Ele já busca o mal. Quem coloca isso para nós é Provérbios. Provérbios, essa passagem é nova. Eu fui descobrir lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 11, que eu anotei aqui. Eu extraí um trechinho do versículo, ele é maior, mas eu extraí essa parte, porque eu achei essa parte tão rica para a nossa frase. O revoltado mostra o coração transbordando fel, porque ele fala que o revoltado, aí eu fazendo esse sinônimo, o revoltado sendo rebelde, ele está buscando o mal. Abraçando a revolta, ele está indo na direção do mal. Ele vai o tempo todo no contato com o mal, porque tudo para ele está errado. Sabe por que está errado? Porque rebeldia é isso, quando as coisas não atendem à demanda dele. Na realidade, isso é uma atitude de arrogância extrema, quando a gente quer que tudo esteja ao nosso jeito, ao nosso bel prazer. E aí o irmão José continua, o ingrato exercita o egoísmo. O ingrato exercita o egoísmo. Está tudo à nossa disposição. A gente acha que tudo tem que estar só para a nossa disposição. Entenderam o termo? O ingrato, ele exercita o egoísmo porque ele acha que tudo tem que estar só por conta dele. Ok. Se a gente for lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o que ele diz para nós? Paulo diz para nós, não vos conformeis com este mundo, mas atentai-vos para a renovação do seu entendimento. E aí eu gosto de dissecar quando fala este mundo, não vos conformeis. Ele não está falando que eu não tenho que concordar com esse mundo simplesmente, não. Existem N coisas que a gente não concorda nesse mundo. Mas o que eu estou fazendo para favorecer a mudança dessas N coisas que eu não concordo? Eu não concordo com a crítica avassaladora, eu não concordo com as mentiras, eu não concordo com a deslealdade, eu não concordo com a fome, com a desnutrição. O que eu estou fazendo, eu, como peça singular desse contexto mundial? Não vos conformeis com este mundo. Mas, mais do que isso, não vos conformeis com este mundo, com o mundo interno. Não vos conformeis com este mundo, mas atentai-vos. O que a gente pode mudar? Para renovação? Eu vou mudar para renovar. Olha como que
Paulo coloca? Para a renovação do vosso entendimento. Eu não tenho que mudar o mundo, gente. Eu não tenho que mudar o mundo, mas eu preciso mudar o meu mundo. Eu não saio daqui desta terra, eu não saio daqui angelizado, mas eu tenho que ter a segurança de que quando eu desencarnar, se for hoje, não tem problema, desde que eu esteja lutando. Não tem problema. Já pensou a gente desencarnar lutando? Ainda que a espiritualidade, o nosso orientador, se Deus quiser, a gente vai encontrar com ele. Se Deus quiser, porque para nós já é um medicamento e tanto. Já pensou se eles perguntarem, você fez tudo que você conheceu, que você se comprometeu? E você estiver com a consciência tranquila dizendo, eu não fiz tudo, mas eu lutei a encarnação inteira, vitória, gente. Isso é vitória. Tá claro? Por que é vitória? Porque é o discernimento, é o bom senso de que a gente está aproveitando as oportunidades que estão sendo apresentadas para nós. Estamos aproveitando. Agora, assumir a postura egoísta e achar que tudo tem que estar de conformidade com o nosso desejo, nós não vamos mudar esse mundo aqui nunca. Não vamos mudar nunca, porque está tudo aí à disposição de todos. Não vos conformeis com este mundo, mas a gente precisa trabalhar para a renovação do nosso entendimento. O que eu entendo, eu estou tentando fazer. Aí tem gente que não concorda que eu faço isso ou aquilo. Tem pessoas que eu não concordo que eles façam isso ou aquilo. Ok, não tem problema nenhum eu não concordar, o outro não concordar, desde que a gente não seja pedra no caminho de terceiros e o outro não seja pedra no nosso. Mas as pessoas são livres para manifestar o que concorda e o que não concorda, e está tudo bem. Graças a Deus a gente tem pessoas que discordam da gente. Por quê? Porque essas pessoas nos dão o norte de uma caminhada. Não quer dizer que eu vá seguir, mas eu já paro para pensar. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ótimo, isso é válido. Mas ele continua. O caluniador acusa na tentativa de ocultar-se aos olhos alheios. Isso aqui é um desastre, talvez seja uma das coisas que a gente mais assiste. Esse a gente mais assiste nas relações como um todo. O caluniador acusa na tentativa de ocultar-se aos olhos alheios. Quando ele coloca esse detalhe aqui para nós, a palavra calúnia vem do latim também, que é calúnia, mas tem um M, calúmnia, que significa falso, que significa falsidade. O caluniador acusa na tentativa de ocultar-se aos olhos alheios. Jesus sabia isso aqui de forma tão frequente nas nossas relações, que Jesus coloca para nós lá nas bem-aventuranças, falando em Mateus, que está no capítulo 5, no versículo 11, ele coloca bem-aventurados aqueles que são caluniados. Eu estou trazendo aqui, dentro da leitura que a gente faz, vocês estão acompanhando o versículo da forma que ele está no Novo Testamento. Bem-aventurados aqueles que são agredidos ou que são caluniados em meu nome. Porque se a gente é caluniado porque está no nome dele, está trabalhando com ele, está lutando com ele, está tentando caminhar sentindo os ensinamentos, sentindo as orientações, olha, bem-aventurado aquele que fala mal de você. Desculpem, bem-aventurado aqueles que são caluniados. Bem-aventurado aqueles que são caluniados. Não tem problema. Se o outro caluniar, gente, isso é da demanda dele, é do estado íntimo dele, isso não tem problema. Não tem problema não. Desde que você não mude a sua rota, se você tem discernimento suficiente para seguir o seu caminho. Tá claro? Isso é tão comum que a gente encontra em todos os movimentos sociais. A gente costuma ressaltar muito no movimento político, como se fosse só na política. Quando um acusa o outro, pode ir atrás ali, porque tem mais coisas. Mas isso que acontece lá no movimento político, acontece aqui nas nossas relações afetivas, emocionais, familiares. A gente começa a acusar. Isso é calúnia. E muitas vezes acusa com enxerto
Não é só o erro que está sendo visto, não. Você ainda começa a enxertar. Para que aquilo? Eu tenho uma amiga que ela é jornalista. E ela estava trabalhando num jornal e ela trabalhava a saída dela desse jornal. Ela não concordava. E aí eu perguntei para ela por que se ela não estava bem lá, ela gostava, um jornal renomado e tal. Ela falou assim, Emerson, me incomoda muito quando eu fiz um texto, e eu apresentei para o meu chefe o texto para entrar na edição no dia seguinte de um determinado acidente que ela esteve presente. De um determinado acidente. Não preciso descrever aqui. Mas ele pegou e aí começou, aí chegava a imprensa, chegou os órgãos competentes, e aí na hora que ela escreveu o texto, o chefe dela pegou e falou para ela colocar isso. E aí ela falou assim, mas eu não posso colocar, porque isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O Emerson ia lutando para ser fidedigna ao fato. Isso não aconteceu. A resposta dele, a gente precisa de dar uma ajudazinha para a história. E ela ficou muito incomodada. Porque dar uma ajudazinha na história é enxertar. Dependendo aonde aquilo vai chegar, é caluniar. Caluniar é falsear. Imaginem vocês quantas informações estão chegando para nós hoje com as calúnias. Principalmente agora com essa inteligência virtual, com essa inteligência digital, as pessoas estão criando movimentos de falsidade. Sabe por que as pessoas estão criando? Porque isso está norteando o estado íntimo da criatura, infelizmente. Infelizmente. Quando a gente tem como um norte, como a gente tem como alicerce o mal-estar, a falsidade, devagarinho a gente começa a passar para frente. O maledicente escancara um abismo aos próprios pés. O maledicente escancara um abismo aos próprios pés. Vocês vão lembrar de uma fala de Jesus, quando ele coloca para nós que a boca fala o que o coração está cheio? Maledicência. A boca fala o que o coração está cheio, ele propõe para a gente sair da maledicência. E a gente vai conversando, olha, uma frase não está ligada à outra, acabamos de falar do caluniador que acusa, o maledicente escancar um abismo aos próprios pés. Ele vai falando mal, vai falando mal, vai falando mal, vai falando mal. Daí a pouco ele não tem ninguém do lado dele. E ali ele tem no seu caminho, na sua estrada, um buraco. Ele tem um abismo, ele não tem com quem contar. De tanto ser maledicente. De tanto ser maledicente. Ah, mas tem problema a gente falar mal das pessoas? Tem. Isso aí tem problema. Não tem problema observar. Falar mal tem problema. Primeiro porque a gente não conhece a intimidade do outro. A gente não sabe o que se passa na vida dele, na estrada dele, nas relações dele, na mente dele, no coração dele. Nós não sabemos nada. E tudo que a gente souber é superficial em relação à intimidade e os dramas que ele carrega. A gente observar os enganos, observar as dificuldades, observar o prazer, observar o sorriso, não tem problema. A gente não pode sair divulgando, conforme coloca para nós o Livro dos Espíritos. Divulgar o engano do outro é errar de forma mais desastrosa do que o outro que está cometendo os seus enganos. Pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Então, atentemo-nos para não abraçar a maledicência. Por quê? Porque se Jesus já orientou, falando que a boca fala o que o coração está cheio, está claro? O crítico contumaz desperdiça energias. O crítico contumaz desperdiça energias. Crítico contumaz desperdiçar energia. Gente, existe crítica. Existe a crítica. O André Luiz, no livro Sinal Verde, tem um capítulo que se chama Temas da Crítica. Temas da Crítica. É muito legal. Inclusive, se nós dermos conta de associar no livro Sinal Verde os temas da crítica e associar com no Sinal Verde também, quando ele fala de melindres, Melindres está no capítulo 23, eu não lembro qual capítulo Temas da Crítica, vocês estão acompanhando aqui.
Se a gente der conta de associar, é muito legal como que o irmão José, na sua simplicidade, o crítico contumaz, desperdiça energia, porque tem gente que passa o tempo só criticando. Tudo que o outro faz, ele é crítico. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, Tiago coloca para nós assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Atentemo-nos para não entrarmos nessa pessoa que só critica os outros que estão trabalhando. Critica uma doação, critica uma saída, critica um envolvimento com a casa, a limpeza do ambiente, critica uma palavra de conforto, critica quando levanta alguém que está gemendo, que está pedindo acolhimento, que está em fome. O seu prato principal do dia é a fome. O seu prato principal do dia. Tem gente que critica, fica sustentando vagabundo, fica ali fingindo que está trabalhando. Para de criticar, para. E aí vem Tiago. Quem sabe fazer o bem, pega e faz. Mas se não fizer, comete pecado. Essa é a fala. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Para de ser crítico contumaz. O que dá para a gente fazer? Vai lá, pega, faz. E se não der para fazer, assume com o seu bom senso, com o seu discernimento, assume. Não deu para fazer, ok, mas eu também não posso me punir por não ter dado conta de fazer. Está tudo bem. Irmão José coloca mais: a falsa erudição entorpece as faculdades da alma. A falsa erudição é o falso conhecimento, a falsa instrução, entorpece as qualidades da alma. Tem uma coisa muito bacana que quem acompanha os nossos vídeos, lá desde o início, qualquer vídeo que vocês pegarem, aquilo que a gente foi falando, eu falo para vocês uma informação. Quando eu falo a informação, se ela estiver errada, o Cássio, que está me gravando, ele corrige. Sabe por que ele corrige? Para não cair na falsa erudição. Por isso que ele corrige. Porque eu estou falando aqui, na hora que eu estou falando, me vem um exemplo, eu tenho por hábito citar referências. A maioria das referências que eu cito, elas condizem com aquilo que eu lembro. Tem referências que eu cito que eu erro. Quando eu erro, ele está apresentando certo. Quem acompanha os nossos vídeos já viram. Às vezes eu falo assim, Voltaire disse isso, aí ele pega e corrige lá embaixo. Não foi Voltaire, foi Goethe. Ele coloca a frase lá que eu coloquei lá embaixo, Goethe, pronto. Eu cito uma passagem de Evangelho e falo Mateus, aí lá embaixo aparece a passagem de Evangelho e ele colocou Marcos. E sabe o que isso significa, gente? Significa que nós estamos num movimento de troca. Significa um movimento de troca. Se é movimento de troca, nós estamos em movimento de aprendizado. Se é aprendizado, para quê o aprendizado? Para não entrarmos na falsa erudição. Falsa erudição é começar a falar coisas que não têm fundamento nenhum. Não tem propósito nenhum. Claro que determinado. Eu falo com vocês assim, se atentem para o que eu estou passando para vocês dentro do meu entendimento. Mas veja como está escrito no vídeo. Porque ali está como na origem, e eu estou falando de uma interpretação. Eu discordo dessa interpretação, o que é ótimo, valoriza o seu discernimento, o seu bom senso, a sua autoavaliação, o conhecimento que você já tem, isso tudo é ótimo. Mas atentemo-nos para não passar falsidades. Atentemo-nos. Por quê? Porque isso, detectando a falta de conhecimento, olha, é uma falsa erudição. Vai entorpecer as faculdades da alma. Daí a pouco a pessoa passa a acreditar só naquilo que ela cria. Aqui, eu tive uma pessoa, alguns anos atrás, falou assim, Emerson, como é que tá? Encontrei com ela na rua, uma pessoa que trabalhou com a gente muitos anos na doutrina espírita, chegou para mim e falou assim, eu perguntei onde que estava, falei, não estou frequentando muitas casas, eu estou estudando muito, né? Estou estudando muito, eu estou lendo muito e tal, mas não estou assim envolvido com o frequentar na casa. Não, eu tenho feito algumas palestras, eu vejo que você está fazendo também. Emerson, se você quiser, a gente pode agendar
E eu posso ir lá na casa espírita que você trabalha, lá no Lafran, e fazer umas palestras lá também. E, Emerson, eu estou estudando muito, tem muita coisa nova. Até porque, Emerson, se a gente pegar assim, Kardec já está mais ultrapassado. Você vê que Kardec está meio ultrapassado em algumas colocações dele e tal. Ah, gente. Nós despedimos ali e eu pensei comigo, esse não vai fazer estudo lá na casa espírita que eu estou trabalhando nunca. Porque subir no palco da doutrina espírita para se divulgar, trazer as próprias opiniões, vir com falsa erudição e ultrapassando Kardec. Gente, tem que ter muito, mas é muita arrogância para ultrapassar Kardec. E outra, se tiver muita arrogância, aí que a gente vai ver que ele nem conhece Kardec. Conhece não, gente. Às vezes a gente cita referências aqui e que quando a gente aprofunda, eu cito uma hoje, daqui a 3 anos a mesma referência ela já tem outro significado. A referência não mudou, mas o meu entendimento mudou. Daí a 5 anos tem outro significado, a referência é a mesma, mas o meu entendimento ampliou. A vida é assim. Então quando uma pessoa coloca algo tão concreto, tão explicativo, tão minucioso como ultrapassado, a gente tem que se atentar para quem a gente está convidando, inclusive, para fazer os estudos na nossa casa espírita. Está claro? Quem sabe mais faz do que fala. Ah, mas isso aqui é chique demais. Quem sabe mais faz do que fala. Nós não acabamos de falar de Tiago? Quem sabe mais faz do que fala. Olha o versículo que eu descobri lá no Velho Testamento em Provérbios, estudando isso aqui. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Eu anotei aqui porque eu achei isso tão rico que eu não poderia perder esse foco. Capítulo 15 de Provérbios, no versículo 32. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Quem sabe mais faz do que fala. Gente, vocês acompanharam conosco essa semana, no dia 2 de janeiro, abrindo o ano de 2024, o acidente das aeronaves no Japão, no aeroporto de Haneda, na cidade de Tóquio. Vocês acompanharam. Um Airbus com 379 passageiros, mais os tripulantes, 379 passageiros. Quem sabe mais faz do que fala. Eu achei muito bacana. O que os japoneses fizeram? Olha, dos 379, um avião, para quem não acompanhou, depois vocês vão achar, isso aí está nas redes sociais, está na internet, vocês estão vendo aqui o link também, vocês estão acompanhando. Ele se chocou com um avião menor da guarda costeira e ao se chocar com esse avião, ele começou a se incendiar. O avião menor da guarda costeira, que se eu não me engano tinha 6 pessoas, 5 desencarnaram e o comandante, ele está em quadro grave em tratamento no hospital. O Airbus, 379 pessoas, todos conseguiram sair com o avião pegando fogo. Se vocês acompanharem isso no vídeo, isso é muito interessante. Com o avião pegando fogo, todos conseguiram sair. Em menos de 2 minutos, depois que eles começaram. Gente, sabe qual é o nome disso? Disciplina. Isso se chama disciplina. Eles não se levantaram, não entraram em pânico, não começaram nada. É muito bacana. Não preocuparam com objetos, mas é isso que os tripulantes falam para a gente, para quem anda de avião sabe disso. Se entrar em pânico, olha, aí vão voltar para o nosso país, né? Porque, misericórdia. Aí a gente tem que usar as comparações. Porque, olha, eu conheço muita gente disciplinada, mas um povo disciplinado como o japonês é difícil. A gente citar da forma que eu estou citando aqui. O povo disciplinado não é uma pessoa ou outra, não. Estou falando de milhares dentro de um avião, pegando fogo, 379 pessoas disciplinadas. Olha a educação desse povo. Voltando para o nosso país. O avião pousa. Quando ele pousa, as pessoas já se levantam. Aí a aeromoça começa a pedir para, olha, espera,
espera o avião parar, espera as luzes acenderem, ela começa a pedir às pessoas já levantem só para ficar em pé no corredor, esperando, para ele sair primeiro, para ganhar quanto? 15 segundos? Mas olha, as últimas viagens que eu fiz, esse ano de 2023, em palestras e tal, você sabe que me bateu de forma nostálgica uma saudade da pandemia? Eu tive até saudade da pandemia, porque na pandemia, quando a gente viajava, na pandemia, ia fazer palestra, a pandemia não me paralisou. Quando a gente estava lá, olha, o avião, na hora que ele pousava, todo mundo ficava sentado. O avião parava e todo mundo sentado. O avião desligava e todo mundo sentado. Abriam as portas, as pessoas continuavam sentadas. Por quê? Porque estava recebendo uma orientação da tripulação que dizia, para evitar aglomeração, nós vamos convidar as pessoas pelos números das cadeiras para saírem. Então, quem estava no meio do avião, você estava lá no seu lugar, era qual? 20, 23, 16, ok? Aí, de 1 a 4 pode se levantar. De 5 a 8 pode se levantar. De 9 a 12 pode se levantar. Então, cada um ia levantando, tirando suas bagagens, saindo devagar, e todo mundo sentado. Como você estava no meio da aeronave, 16, você pensava assim, agora sou eu. Aí eles falavam assim, para contrabalançar o peso da aeronave, nós vamos chamar de 26 a 30. E você ficava lá. Depois chamava de 21 a 25. Enfim, você fazia parte do último grupo que ia sair da aeronave. E você cumpria. Por que agora não se fala mais de pandemia? Todo mundo levanta. Aí eu comecei a pensar, quando eu vi a matéria do acidente, incêndio. Se eles entrassem em pânico, a vida deles teria sido ceifadas. Por pisotear, por queimaduras, por agressões, por desrespeito, eles não entraram em pânico. Enfim, quando Provérbios, Velho Testamento, capítulo 15, versículo 32, quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, que é lição maior do que essa que a gente acabou de assistir. Foi essa semana. E aí o irmão José encerra. Vocês lembram o nome do nosso texto? Imagine que o texto se chama Compaixão e Sabedoria. Olha como que ele encerra. Enquanto o homem não aprender a sentar-se no banco dos réus, a compaixão e a sabedoria estarão muito distantes dele. Enquanto o homem não aprender a sentar-se no banco dos réus, a compaixão e a sabedoria estarão muito distantes dele. Isso tudo que a gente está discutindo aqui, a gente está no movimento de aprendizado, de conhecimento, de troca, de luta, de esforço, de caminhada, mas olha, enquanto a gente não se colocar nesse lugar, como aqueles que também têm várias dessas dificuldades aqui, a compaixão e a sabedoria está muito distante da gente. Não são os outros, é a gente que precisa dessa ajuda. Estou me lembrando aqui de uma colocação de Tiago de Mello. Tiago de Mello, que foi escritor, poeta, que nasceu na cidade de Barreirinhas, lá no Amazonas, no início do século XX. Ele desencarnou agora, em 2021, janeiro de 2021. Neste mês, eu estou gravando esse vídeo hoje para vocês, dia 7. Hoje eu estou gravando, domingo, dia 7 de janeiro. No dia 14 de janeiro, faz 2 anos que ele retornou ao plano espiritual. Ele foi para o exílio, ele foi para o Chile, ele conviveu com Pablo Neruda, depois ele foi para a Europa no período de exílio, depois ele retorna para o Brasil. Ele retorna e aí ele vai morar, volta também para Barreirinhas, a cidade dele no Amazonas, depois ele vai para Manaus, ele desencarna em Manaus. Enfim, mas Tiago de Mello tem uma colocação muito interessante quando ele diz assim: como eu sei pouco e sou pouco, eu sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me doando por inteiro. Agora, o que é interessante? Essa mesma colocação o Ariano Suassuna faz também.
Como eu sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me doando por inteiro, me dando por inteiro. Só que o Tiago de Mello, ele soma ainda nessa colocação. Eu não sei se o Tiago de Mello se inspirou no Ariano, se o Ariano se inspirou no Tiago de Mello. Mas aí na colocação, que continua o que eu estou trazendo para vocês, ele fala assim: como eu sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me doando por inteiro, sabendo que não conseguirei ver o homem que desejo ser. Essa fala já é do Tiago de Mello. Sabendo que não conseguirei ver o homem que desejo ser, eu volto no nosso texto, compaixão e sabedoria. Olha o conhecimento da criatura. Atentemo-nos para isso. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.